o que acontece? As ações, né, são um dos investimentos que mais vai fazer a tua carteira render, principalmente no longo prazo, tá? Por quê? Porque você ganha com os dividendos e você ganha também com a cotação. E como as empresas, porque você está investindo em empresa, como as empresas estão crescendo, então a chance de você se beneficiar muito é muito grande, tá? Então entendam que quando a gente compra ações, a gente está pensando sempre lá no longo prazo. Você comprar hoje, virar sócio hoje, para daqui 10, 15, 20 anos o negócio realmente está absurdamente alto. Algumas ações, tá? Elas são capazes de fazerem aí o teu dinheiro multiplicar, sei lá, 10 vezes ao longo dos anos. Por quê? Porque é como eu disse, você vai ganhar muito com os dividendos, mas você vai ganhar muito com as cotações. Então, você compra uma empresa quando ela está começando, você compra uma empresa quando ela está ali crescendo, e você fica ali com aquela empresa por 10, 15, 20 anos, e você vê ela se transformando num negócio enorme, num negócio realmente muito bacana. Então, isso é você ser sócio, isso é você manter essa empresa, isso é você ser holder, buy and hold, tá? Então, sempre analise isso, sempre pense nisso. A ação é para ficar muito tempo, porque é assim que a gente vai ganhar, é assim que a gente vai multiplicar aí a nossa grana, tá? Bom, uma carteira que sabe combinar bem renda fixa com ações, com fundos imobiliários, realmente vai ser uma carteira muito mais segura ao longo dos anos. Por quê? Porque você tem a segurança da renda fixa, né, para poder te impulsionar, para poder fazer outras coisas, para você colocar teu dinheiro, investir melhor teu dinheiro, e vai ter o rendimento da renda variável também. E é importante vocês entenderem que renda fixa e renda variável, elas ficam, nunca elas não estão numa balança, porque balança a gente espera que fique assim. Elas sempre estão assim, numa gangorra mesmo. Como quando uma tá embaixo, a outra tá em cima. Quando uma tá em cima, a outra tá embaixo. E sempre vai ser assim, tá bom? Então, quando a gente tem essa boa diversificação entre renda fixa e renda variável, é que a gente consegue crescer aí a nossa carteira, tá? E renda variável, como eu disse, são fundos, ações, ETFs e tudo mais, tá? Então, é muito mais segurança quando você tem essa mistura na sua carteira. Vai fazer você receber mais dividendos, vai te proteger aí de uma possível queda da Selic, vai garantir a sua aposentadoria e vai fazer você chegar nos seus primeiros 100 mil reais em tempo recorde, tá? O grande problema aqui é que a gente, na verdade, que a maioria das pessoas, elas começam a investir e elas querem ir direto para as ações, elas querem pular tudo. Elas escutam dica, elas escutam carteira recomendada, elas vão atrás de qualquer coisa, de o vizinho sem experiência falou, elas vão. Elas ouvem no jornal alguma coisa, e aí elas vão lá, diquinha, sabe, carteira, essas coisas assim acabam se dando mal. Por quê? Você não tem ainda a experiência da renda fixa, você nunca passou por uma Selic subindo ou descendo para mexer com você, fica desesperado, o povo se desespera literalmente quando a Selic, que é a nossa taxa mais tranquilinha aí, ela oscila, né? Oscila não, né? Na verdade, ela é modificada, a cada 45 dias tem uma reunião do Copom. Cada 45 dias o pessoal fica na neura. Meu Deus, cara, que horror, que eu vou fazer? Tira a poupança, tira o dinheiro do Selic, investe não sei aonde, investe não sei o que, faz isso, faz aquilo. Isso tudo é uma grande besteira. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que a gente precisa ter essa experiência, que a gente necessita ter essa experiência, aí sim, só depois disso que a gente vai para a renda variável. Por quê? Se a gente vai para as ações e não entende sobre os fundamentos, não entende sobre as oscilações normais, se a gente não entende sobre volatilidade, não entende sobre liquidez, a gente vai acabar se dando mal mais cedo ou mais tarde, não tem como. Por quê?
Você vai chegar lá, como eu disse, se na Selic, que a cada 45 aulas o pessoal já fica desesperado, nas ações, que todo dia sobe e desce, o pessoal então fica alucinado. E daí começa a inventar um monte de coisa, um monte de teoria, um monte de jeito de comprar, de vender, na verdade de perder dinheiro mesmo. Então tem que tomar muito cuidado para você não ir direto da renda fixa, quer dizer, pular a renda fixa e ir direto para as ações, começar a investir direto para as ações. Tem gente que vai direto, inclusive, para criptomoeda. Gente, não é assim que as coisas funcionam, sabe? Tudo tem seu passo, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Cada degrauzinho por vez. Porque se você pular, o que acontece? Você até pode chegar lá. Só que a chance de você cair, de você tropeçar, a chance de você se dar mal, a chance de você não conseguir alcançar aquele degrau lá é muito grande. Então, a chance de você cair para trás e se dar mal é muito grande também, tá? Então, tenham ciência disso. A gente não pode simplesmente sair por aí investindo a Deus dará, tá bom? E pode ser até que você ganhe dinheiro por um tempo, principalmente em um momento como agora, que a bolsa sobe muito, né? E aí o que acontece? Esses dias, inclusive, eu tava conversando lá no Insta e alguém pegou e falou para mim assim: eu não vejo problema nenhum ter 100% em renda variável. E eu respondi para a pessoa, eu falei assim: olha, eu entendo, mas. Cara, me desculpa, mas quem fala isso geralmente são pessoas que estão começando a investir agora. O maior problema de quem começa a investir é que não sabem direito, não sabem onde estão colocando a grana. Então, ouvem falar que tal ação vai subir muito no futuro, que outra ação vai ganhar muito rápido, que outra ação vai ter um negócio, vai crescer, vai estourar, que todo mundo vai para lá. E isso acaba fazendo com que as pessoas acabem perdendo muito dinheiro, porque nem sempre isso funciona. Bom, até uns meses atrás, será? Acho que sim, um mês, quem sabe, um mês e meio atrás, tava na moda a tal da Cogna, né? Que é a Conga, que o pessoal fala Conga 15, Conga 15. A tal da Cogna, então, né? Vai chegar em 15, vai chegar em 15, vai chegar. E acabou que muitas pessoas investiram e perderam mais de 50% nessa ação, tá? Mesma coisa aconteceu com o IRB. Mesma coisa. Porque as pessoas ficavam, vai subir, vai subir, vai subir. Vai virar, vai virar, vai virar. E não virou nada. Virou em metade do que você tinha. Por quê? Porque são empresas ruins. Porque são empresas sem lucro. Porque são empresas com governança ruim, com governança duvidosa, tá? Porque são empresas que têm muitos problemas por trás. E aí, quem segue dica nem sempre sabe disso. E, na verdade, não quer saber. Porque quem segue dica quer seguir dica, não quer seguir estudo. Não quer saber dos riscos, quer seguir dica. Entende? Aí, quando chega o prejuízo, é um desespero só, né? Ficam completamente loucos, completamente desesperados. Fica, meu Deus, não tem como, vou abrir mão, isso é cassino. Mas não é, é porque a pessoa não estudou, a pessoa seguiu dica, a pessoa ouviu coisas erradas e a pessoa foi lá, não estudou e infelizmente acabou se dando mal. Tá? A gente tem que entender o que são boas empresas, a gente tem que entender o que são empresas que têm bons fundamentos, que empresas que estão crescendo, empresas que têm vantagem no setor ou perante as outras concorrentes, empresas que estão dando lucro, empresas que têm boas governanças, tudo isso é muito importante a gente saber, tá? Isso é super fácil, gente, é extremamente fácil de saber. Sabe como que vocês vão saber isso? Bom, primeiro que tem vários sites, tá? De ações para vocês procurarem. O que eles fazem? Eles pegam os relatórios das empresas, pegam as informações e jogam no site deles para vocês verem. Então isso é bem legal, porque lá você consegue ver muita coisa de todas as empresas, basicamente, todas as ações, e assim você já consegue entender melhor, tá? O que é uma empresa boa e uma empresa sólida, tá? Então, assim, e vocês também podem pegar o próprio relatório das ações e darem uma olhada. É só você colocar no Google relatório, coloca o nome da ação e daí você já acha. Relatório gerencial, o nome da ação você já acha, tá? É bem fácil de verdade. Quando a gente entende o que é uma boa ação, né? Na verdade, a gente não entende que é uma boa ação se a gente não tiver uma ferramenta. Eu desenvolvi uma ferramenta chamada Glevic.
Glevc, tá? Glevic. Eu não vou falar muito, eu não vou me alongar aqui, porque vai ter o Glevic na imersão, tá? Na imersão a gente vai falar mais. Mas o que acontece? O Glevic é G de governança, L de lucro, E de endividamento, V de vantagens competitivas, C de crescimento. Quando a gente entende isso, a gente consegue entender o que está por trás daquela empresa. Poxa, tá bom, a empresa está tendo lucro, tá, mas ela está sendo mal gerida. Ixi, então complicado, né? O nome dela tá lá envolvido com corrupção, tá envolvida com escândalo e assim por diante. Você fala, ih, caramba, não vai... Não é muito legal. Ou você vai lá e vê, nossa, a empresa não tá crescendo, ela tá descrescendo. Não tem essa palavra, mas ela está, não vou dizer que diminuindo, mas ela não está crescendo. Eu inventei a palavra antes que vocês falem que não existe descrescendo, é só uma brincadeira. Então, assim, você vai ver lá que a empresa não está crescendo, que ela está diminuindo, que ela não está tendo crescimento, que ela não está se diferenciando, que ela não tá tendo nada, não tá tendo vantagem, não tá tendo lucro. Aí você fala, cara, não sei, tem coisa melhor, né? Tem coisa melhor. Então aí é isso que acontece quando a gente entende o que são boas ações, tá? Você vai num shopping, você investe em empresas que têm lojas em shopping, tá? Você passa lá no shopping, você vê. Invisto em 5 empresas que estão aqui no shopping, maravilha. Numa tá a loja lotada, cheia de novidade, uau! As outras 2 estão mais ou menos, sabe? É, tipo, tá, tem um ou outro funcionário, um ou outro cliente, tá, tudo bem. As últimas 2, você chega, gente, tá um funcionário sentado assim, fechando as unhas, o outro tá com assim, ó, na porta, sem nenhum cliente, tudo ruim. Com aquela cara meio de mais uma loja sem graça, sem nada. Aí você olha e fala, tem alguma coisa estranha aí. Então a gente tem que sempre entender que quando a gente investe em ações, a gente é exatamente isso, Ronaldo, sócio. A gente é sócio, então a gente sempre tem que olhar e ver o crescimento daquilo. É claro que não significa que uma loja em um shopping, né, em um lugar cheia de gente ou não, significa que ela tá boa ou não. Mas é um bom indício para a gente ir atrás para tentar descobrir o que está acontecendo com aquela empresa, com aquela marca, tá? Tem muita coisa por trás, troca de gestão, troca de linha, troca de muita coisa. Então tem que tomar esse cuidado aí, tá bom? Pode subir, Júlia, a minha ação que eu comprei hoje, amanhã 20%? Claro que pode. Do mesmo jeito que pode descer também 20%, entende? Pode ser que daqui um mês a ação que eu comprei esteja 30 vezes maior? Pode. E pode ser que daqui 4 meses ela esteja 60 vezes menor, entende? Acontece, gente, acontece. Então, assim, tomem muito cuidado, porque a ação é sempre o longo prazo. Porque no longo prazo é que a gente tem o verdadeiro lucro. No longo prazo é que as coisas começam a crescer e o lucro começa a se mostrar. A Cielo era uma empresa, né? Ela não deixou de existir, mas ela era uma empresa que dominava tudo, maquininha, tudo, todos os meios de pagamento, ela simplesmente dominava. O que aconteceu? Ela sentou no seu trono de ninguém está aqui mais comigo, estou sozinha nessa, e de lá não saiu. Só que ela tava olhando para cá, ó. Deixa eu até fingir que eu tô em cima no topo de uma montanha. Tô eu aqui, galera. Tô eu aqui no Everest. Sou o rei do mundo. Tô olhando para cá. Que bonito. Everest. Tira foto. Ai, que lindo. Coisa linda. Enquanto estávamos olhando para cá, olhando para o topo do Everest, a gente não viu que aqui atrás, ó, aqui, ó, tava lotado de gente vindo, tava lotado de gente escalando, e a gente aqui, ó, que coisa linda. Eu sou muito bonita, né? Vamos olhar o resto do mundo. Ai, gente, que coisa linda. Até que alguém chegou, ó, amigo, ó, dá licença.
Dá licença que você tá empatando o lugar. E aí, a nossa querida Cielo acabou capengando. Ela não se agilizou, ela acabou ali, ficou no mesmo lugar, né? Não se espertou para muita coisa. E as outras vieram e tiraram ela do trono. Então, assim, as outras chegaram com muita tecnologia, com muita coisa, e acabaram desbancando ela. E eu até fico meio assim com a Cielo, gente, porque nossa senhora, ano retrasado já, que foi 2019. Meu Deus, eu ia dizer que era 2020, mas 2019. Chegou lá o Facebook, né? O pagamento do Facebook lá, lembra? O Facebook não é Market, enfim, era o Facebook Pay. Facebook Pay. E aí o Facebook Pay tava unido lá, né, com a Cielo, fazendo coisas com a Cielo. Aí todo mundo falou: meu Deus, é a volta por cima, é a volta triunfal da Cielo. Uau! O que aconteceu com a coitada da Cielo? Sério, dá até pena. 2 dias depois, literalmente, foi barrado o Facebook Pay, foi barrado, sei lá porque, eu não lembro. Se alguém lembrar, me conta aí, comenta, mas foi barrado. Eles falam: não vai poder ter isso aí que vocês querem, não. E bal pra Cielo, ela subiu e aí caiu de novo. Teve 2 dias de glória. Então, assim, quando a gente enxerga esse tipo de coisa, fica muito mais fácil para a gente saber o que são boas empresas, o que são boas ações e o que está ali no limbo perigando, tá? Então vamos tomar muito cuidado na hora de escolher boas ações. Quando a gente fala sobre setor, a gente tem que sempre lembrar em setor perene, em setor de consumo, né? Enfim, a gente tem que lembrar de o que faz essa empresa. Atrás daquilo tem empresa, certo? Atrás daquele papel tem uma empresa com pessoas, com funcionários e tudo mais. Então a gente tem que estudar um pouco e entender o que é aquilo, tá? Vamos lá. Então, se a gente olha, por exemplo, a Ambev é do setor. Na verdade, eles consideram ela como alimentícia, que daí tá bebidas dentro, né? Mas o que acontece? Pessoas entram e saem do não é círculo social, não é essa palavra. Elas entram e saem dos status, tipo assim, miséria, pobreza, classe A, classe B, rico e tal, entendeu? Elas entram e saem desses patamares e elas não deixam de consumir alguma coisa. Então, por exemplo, se você é classe A e virou milionário, você não vai consumir mais ou menos papel higiênico. Talvez você mude a marca do seu papel higiênico, entendeu? Se você virar classe C, né, ou sei lá como que é a classificação hoje em dia, você não vai deixar de consumir papel higiênico. Você vai consumir outro tipo de papel higiênico, tá entendendo? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em setor de bebida, você não vai deixar de beber, você não vai deixar de comprar água ou coisas assim. Você vai continuar. Talvez você mude a marca. Talvez, em vez de você tomar, sei lá, Coca-Cola, você vai tomar Dolinho, entendeu? Se você tá no meio do caminho, você vai tomar, sei lá, Pepsi. Eu não sei, eu não tomo refrigerante há vai fazer 9 anos agora. 9 anos que eu não tomo refrigerante. Então, assim, você vai mudando, mas você continua ali, entendeu? Então, quando a gente pensa em setores que continuam crescendo, que eles modificam só, tá tudo bem. A gente olha a Ambev, essa é uma característica dela. Ela, claro que ela tem sazonalidade, por quê? Porque em época, sei lá, de verão, com certeza vai vender muito mais refrigerante, muito mais cerveja do que em época de frio, né? Vai vender muito mais bebida, cerveja do que na época lá de festa junina, digamos assim, tá? Mas continua sempre vendendo. Engie, vamos lá. Engie é do setor elétrico, tá? O que acontece com a Engie e de outras do setor elétrico, tá? Vou falar do setor elétrico em geral, não só da Engie. O setor de energia elétrica, por que ele é interessante esse setor para vocês estudarem, galera? O setor de energia elétrica, ele é extremamente
constante. Constante. Você consegue enxergar o que vai acontecer. Então, por exemplo, alguém aqui passou por um experimento de passar 3 meses à base de vela e 3 meses à base de lampião e 3 meses à base de energia elétrica e fez uma comparação? Já fizeram isso? Não! Não, porque não faz sentido isso. Não faz nenhum sentido. Quando a gente chega para a energia elétrica, as empresas elas já têm uma grande previsão. Elas já enxergam essa grande previsão que vai, previsibilidade que vai ter, né, nos próximos não só meses, mas anos. Exato, hoje a gente não fica nem 3 minutos sem energia elétrica, exatamente. Imagina ficar um ano, entende? Então, assim, o setor de energia elétrica, ele é um setor que sempre já consegue enxergar o que vai vir. Então, ele já vai lá e entende que, por exemplo, ele fechou 5 anos de contrato com uma grande empresa. Ele entende que, sei lá, tem. Gente, falo sempre números totalmente de exemplo, só para vocês entenderem. Ele entende que tem 100 mil casas no Brasil inteiro e que o crescimento é de 10% por ano. Então, ano que vem, vai ter 110 mil casas, entendeu? Ele já consegue prever isso. Então, esse setor é um setor que acaba tendo um pouco mais de dívidas, tá? Por quê? Porque ele acaba crescendo bem, ele acaba expandindo, ele é um setor custoso, né? Porque ele precisa ali ter muitas redes, precisa ter muito equipamento caro, mas é um setor que ele já sabe que vai vir. Então, não é um setor que do dia para a noite alguém vai ligar e falar: ai, gente, eu não quero mais energia, tá bom? Muito obrigada. Isso não acontece. A mesma coisa é de tipo Sabesp, essas assim, não acontece, sabe? Sanepar, não acontece de simplesmente alguém falar assim: ai, gente, eu não quero mais água, tá? Agora eu quero água de coco na minha torneira. Ai, agora eu não quero mais essa luz aí normal, eu quero que venha luz rosa, senão eu vou trocar. Não acontece. Então, exatamente, a gente já enxerga o que vai acontecer, tá bom? Então, o setor elétrico é um setor assim muito mais estável, tá? É só para vocês entenderem que é um bom setor aí para quem está querendo começar a estudar, querer ir para renda variável, começar a ver que é um setor assim mais tranquilo, digamos assim, porque as oscilações, claro que acontecem, é normal, mas não vai acontecer como, por exemplo, um setor de varejo. A Magalu me impressiona com o trabalho que eles fazem, tá? A Magalu realmente me impressiona, porque esses dias eu abro o meu TikTok e tá lá um anúncio da Magalu. E foi um anúncio bem grande, tipo, sei lá quantos segundos, mas grande assim, suficiente para estar na capa de entrada de um aplicativo. Ou seja, eles estão querendo se aproximar do público e eles fazem hoje de tudo, eles vendem praticamente tudo lá. Então, eles saíram de uma empresa meio capenga para uma empresa que deu a volta, uma empresa que ainda tem muito o que crescer, incrivelmente ela ainda tem um market share muito grande para atingir. Então, é uma empresa que consegue se diferenciar, é uma empresa que cresceu, é uma empresa com boa gestão, com bom lucro, crescendo, com boas vantagens, está à frente, sim, das outras aí do setor de varejo, tá? Então, é uma empresa interessante. WEG é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, atuando principalmente no setor de bens de capital, com soluções em máquinas elétricas, automação e tintas, para diversos setores, incluindo infraestrutura, siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, mineração, entre muitos outros. Ou seja, todo mundo basicamente é cliente da WEG, entende? Basicamente todo mundo é cliente desta WEG. E o que acontece com a WEG? Agora que rolou aí dólar alto, ela se beneficiou assim, ó, a rodo. Por quê? Porque ela é uma empresa dolarizada. Ela é uma empresa que lida com dólar. Os equipamentos dela, as coisas dela são em dólar. Então ela cresceu absurdamente. E ela tem muito cliente em tudo que é quanto é setor, em tudo que é quanto é nicho. Esses dias até ouvi alguém falando, brincando assim, todo mundo tem em casa alguma coisa da WEG, tipo um motor feito pela WEG.
Isso eu já não sei, mas se duvidar, sim, se duvidar tem mesmo. Se duvidar, a gente pega aí um liquidificador e tem lá, entendeu? Não sei o quanto tem, assim, mas é uma empresa interessante para ser estudada. É uma empresa com boa gestão, é uma empresa com bom lucro, é uma empresa com dívida baixa, é uma empresa que... Acho que ela não tem dívida baixa, ela tem dívida negativa. Significa que ela tem mais caixa do que ela tem de dívida. O que é uma dívida negativa? Uma dívida negativa é: eu tenho 100 mil em caixa e eu devo 50. Significa que se eu der todo o meu caixa, todos os meus 100 mil, vai voltar 50 e eu fico com mais 50, entendeu? Isso é uma dívida negativa, entendeu? Ou seja, eles podem dar tudo que eles têm no caixa e sobra dinheiro, imagina o resto. Então, é muito interessante vocês estudarem esses setores, tá? A gente tem exemplo aí de várias empresas ruins e uma das principais que vocês sempre me perguntam, que eu vou falar aqui, é a Oi, né? A Oi, infelizmente, aí é uma empresa que tinha tudo para ser enorme e acabou aí, infelizmente, não sendo tão interessante assim. Por quê? A Oi, ela acabou tendo muito problema com corrupção, muito problema mesmo. Basta vocês procurarem aí no Google mesmo, você coloca Google, coloca corrupção e Oi, e você vai encontrar muita coisa. Ou o escândalo Oi, ou lavagem de dinheiro Oi, você vai encontrar muita coisa, tá? Então é uma empresa que acabou se envolvendo com muita coisa errada, tá? Então não é uma empresa que tem boa gestão, não é uma empresa que tem lucro. Um lava-jato, sim. Não é uma empresa que tem lucro, muito pelo contrário, tá? Ela não tem lucro. Como eu disse mais cedo, brinquei, né? Que era uma empresa que está crescendo, uma empresa que está descrescendo. É uma empresa que tem lucro, é uma empresa que tem deslucro. É brincadeira, gente. Mas a Oi deu 200% em pouco tempo. Sim, mas isso não significa absolutamente nada. Significa especulação do mercado. Porque ouviram um burburinho aqui e outro ali e acabaram indo lá e fazendo com que a Oi crescesse. Crescimento de empresa não significa absolutamente nada se ela não tem bons fundamentos. A empresa continua sendo uma porcaria de gestão, a empresa continua com uma dívida gigantesca. A dívida que ela tem é basicamente 5 vezes o tamanho que ela tem de caixa, tá? Crescimento dela é ridículo, é negativo. Você vai ver lá o ROI dela, o ROI, gente, assim, o quanto essa empresa me dá de retorno aí. Tem que trazer de retorno pelo menos 2%, que é a Selic. Senão, é mais fácil você sair das ações e investir na Selic, né? Ela tava, tipo, sem exagero, tipo, 200% negativo, sabe? Então, assim, tem muita coisa errada na Oi. E o fato dela ter subido, ela ter aumentado o percentual dela, não significa nada. Significa só um mercado cheio da sardinha louca, aloprada, indo lá. Agora vai, vira, vira, vira. E aí se dá um mal, sabe? E outra coisa, né? 1 milhão de vezes melhor você ter uma empresa que cresceu 200% com bons fundamentos, com boa gestão, do que uma empresa que saiu de R$ 1 e foi para, tipo, sabe, lá, 100, 2, 3 reais. Isso não é uma coisa boa, sabe? Isso, honestamente, é uma coisa... Saiu da M para uma M um pouco melhor, né? A Via Varejo, todo mundo fala, vai virar, vai virar. Bom, ela ainda não virou, mas ela está dando indícios que vai melhorar, que vai crescer bastante. Por quê? Ela mudou, ela voltou para ser da família Klein, né? Que são os fundadores. Ela voltou a crescer, ela voltou a querer fazer coisas que ela não fazia, a tentar melhorar, ganhar mais espaço, né? Ela tá diminuindo aí as dívidas, ela cresceu, ela teve um lucro bem maior aí do que ela estava tendo. Então, comparado com os trimestres dos anos anteriores, ela cresceu muito bem. Então, é isso que a gente tem que ver, sabe? O que a gente pode e deve fazer é o seguinte: quando a gente monta uma carteira bem diversificada, a gente não fica se preocupando mês a mês com quanto tá o nosso valor das ações. O que acontece? Muitas pessoas vêm e pedem sobre, Júlia, faz o PM, que é o preço médio das ações. Por exemplo, como eu disse para vocês, peguei lá a VEG por 15, agora ela tá 84, beleza. Vamos fazer o preço médio. O preço médio tá tanto. Gente,
para quem é holder, quem utiliza a estratégia buy and hold, isso não é uma coisa tão eficiente. Por quê? Porque você não vai usar esse preço médio para nada no momento, entende? Para nada. Por quê? Porque você não vai vender, você vai manter. Aquela empresa é boa, se ela tem bons fundamentos, você é sócio dela, você vai manter ela por mais 10, 15, 20 anos até você achar algum motivo para vender, ou porque ela deixou de ser boa, ou porque você, sei lá, já tá super bem de ganhos, daí você quer tirar um pouco ali para viver a tua vida, tá? Então sempre entendam isso. Uma empresa boa é uma empresa que é para manter. Então, quando a gente pega e fala sobre PM, que é o preço médio, a gente está meio que, vou ser bem sincera, utilizando uma métrica de vaidade, tá? Eu, como educadora financeira, tenho que falar para vocês algumas coisas. Eu tenho que, por exemplo, mostrar minha carteira porque vocês gostam, vocês têm interesse, vocês querem ver por que eu escolhi tal ação, como que eu estudei, e tudo bem. Esse é o meu dever. Só que daí o que acontece? Eu não vou ficar fazendo PM, preço médio. Eu sei por quanto eu comprei, eu sei mais ou menos quanto tá, sei quanto tá porque eu coloco no Google e vejo ali na hora. E para mim tá suficiente. Eu não preciso ficar fazendo cálculo de quantas ações eu tenho com tal preço, e tiro a média e faço isso. Para mim isso não importa, porque eu vou manter por muito e muito tempo esses investimentos, tá?